Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Vou repetir versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O Ramon e a Teresa, é esse o nome? Na semana passada, na reunião dos jovens, fizeram o que nós chamamos de profissão de fé. Foi realizado na vida deles Romanos 10, 10. Aquele que crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor será salvo. Eles entenderam na mente que a morte de Jesus na cruz foi a morte do nosso velho homem, e a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, como integrante e habitante do reino de Deus. Eles entenderam, eles creram, porque isso é uma atitude de fé, e confessaram e verbalizaram com os lábios, porque isso precisa ser declarado para que os céus e os infernos ouçam e que a igreja testemunhe. Isso foi testemunhado pelos jovens na reunião, que aquela vida, a partir daquele momento, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Em João 3,3 está escrito que nós precisamos nascer de novo. Nós nascemos da palavra e nascemos do poder. A mesma coisa que aconteceu com Maria. O anjo chegou para Maria e disse: Maria, você vai ter um filho do Espírito Santo. E ela disse: eu aceito. Quando ela disse eu aceito, o poder do Espírito Santo fecundou a palavra do anjo, a palavra semente feminina, o poder semente masculina, promovendo a fecundação de Jesus no ventre de Maria. A mesma coisa conosco. O Mateus chegou e disse para o Ramon e para a Teresa: Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz a sua morte e ressuscitou, dando a vocês a chance da vida ressurreta, de uma nova vida em Cristo Jesus. Eles disseram: eu aceito. O poder do Espírito Santo veio e ministrou e fecundou a palavra que saiu da boca do Mateus, e o novo nascimento aconteceu ali. E isso que foi dito para Nicodemos: é preciso nascer de novo. Nós nascemos de novo. Neste momento, nós somos recém-nascidos. Neste momento do nascer de novo, Deus começa uma obra nas nossas vidas. Neste momento nós estamos totalmente fora dos princípios de Deus. Até aquele momento nós estávamos totalmente fora dos princípios de Deus, nós estávamos totalmente fora do plano de Deus, nós estávamos totalmente fora do controle e do domínio de Deus, e estávamos no reino das trevas.
pertencentes ao diabo. A Bíblia usa uma expressão muito pesada que diz que até então nós éramos filhos do diabo. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. E no momento da profissão de fé, no momento do novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. A partir daquele momento, Deus começa em nós uma obra restauradora, uma obra transformadora, uma obra purificadora. O Espírito que vem habitar em nós, o Espírito Santo passa a habitar no nosso ventre. E isso é um privilégio da igreja, porque no Velho Testamento o Espírito Santo habitava sobre as pessoas. Ele habitava no Santo dos Santos do tabernáculo e depois do templo. Mas agora nós temos o Espírito Santo em nós, que vai promover uma grande e maravilhosa obra. Esta é a grande aventura nossa com Deus. Escolhemos, optamos em ser filhos de Deus. Escolhemos e optamos em sermos habitantes do reino de Deus. A partir desse momento é uma grande viagem, é uma grande aventura, um caminho novo, a chance de nós reescrevermos a nossa história, a chance de nós nos darmos um novo rumo, um novo alvo à nossa vida, a chance de nós reeditarmos a nossa existência, a chance de nós começarmos de novo. Nós nascemos de novo. Aquilo que os reencarnacionistas falam, que precisam de muitas reencarnações e que vem, o Senhor nos dá a chance de termos a nova vida, de reescrevermos a nossa história, reeditarmos o nosso enredo nesta mesma vida, porque a palavra diz que a nós é dado morrer apenas uma vez e depois vem o reino dos céus. Esta é a grande aventura da igreja. Caminhar com Deus, viver com Deus, permitir que Ele faça em nós a grande obra transformadora, a grande obra purificadora, a grande obra de edificação, a grande obra de transformar o nosso caráter no caráter dele, transformar a nossa pequenez, a nossa sujeira e a nossa podridão em algo irrepreensível, em algo perfeito, aí sim verdadeiramente a sua imagem e semelhança. Por certo, aquele que em nós começou a boa obra nos aperfeiçoará até o toque da trombeta, ou até o dia que nós morrermos, porque dali para frente não adianta choro, nem vela, nem missa, nem flor, porque ali é o momento do final da nossa carreira, da carreira que nos está proposta. Aquele que em nós começou a boa obra, por certo, diz, a aperfeiçoará até o dia do nosso encontro com o Pai. A nossa caminhada cristã é uma grande caminhada ao encontro de Jesus. Nós precisamos ser treinados. O que eles fazem com os astronautas? Eles pegam o astronauta e treinam e ensinam e aperfeiçoam a conduta, a postura, para poder viver tantos dias numa nave, para poder viver tantos dias numa estação espacial. A pessoa tem que ser treinada, para poder cumprir o plano que a NASA, ou seja lá quem for, tem na vida daquela pessoa. É isso que Deus faz conosco.
Ele nos aperfeiçoa. Aperfeiçoar quer dizer ir se tornando mais e mais e mais até varão, pessoa perfeita. É Deus quem faz essa obra, irmãos, não somos nós. A pessoa que quer fazer a transformação pessoal na própria força, no próprio braço, no próprio entendimento, vira religioso, vira teólogo e ali na frente despenca e esborracha e parece que nunca encontrou com Jesus e parece que nunca teve nenhum aperfeiçoamento, e a verdade é que não encontrou mesmo e que não teve mesmo. São pessoas que viram membros de igreja, são pessoas que viram teólogos, tem tudo no entendimento, mas não tem intimidade com o Espírito que veio habitar no seu ventre. Não tem liberdade com o Espírito que quer promover em nós uma obra maravilhosa, transformadora. Por isso a gente vê tantas e tantas pessoas que congregam anos e de repente largam tudo e vão viver no mundo. Infelizmente, nunca nasceram de novo. Nunca permitiram que o poder do Espírito ministrasse esse aperfeiçoamento, que o poder do Espírito ministrasse essa transformação. Por outro lado, nós vemos pessoas, irmãos, que anos e anos e anos dentro de uma igreja, a pessoa não transforma, a pessoa não muda. Nós temos exemplos muito próximos de nós dessas situações. A pessoa não vai demonstrando que o Espírito Santo fez florescer naquela vida o fruto do Espírito. Por quê? Esta carreira, este caminhar, no controle, no poder, na direção e no querer do Espírito Santo, vai mostrando que o Espírito Santo vai florescendo, e o velho homem e a velha carne vai murchando, e começa a florescer o fruto do Espírito. Começa a florescer o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto da mansidão, o fruto do domínio próprio, o fruto da fidelidade, o fruto da longanimidade. O fruto vai florescendo. E nós percebemos que pessoas congregam e passa um ano, e passa 10, e passa 20, e nada acontece. Por quê? Porque Deus tem menos amor por aquela vida? O poder do Espírito Santo tem menos força naquela vida? Não, irmãos. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz que o plano de Deus é que todos se salvem, apesar de nós sabermos que isso não vai acontecer, mas essa é a vontade, o plano de Deus. Jesus morreu na cruz pela minha vida, pela vida do homem que derrubou a caçamba, a passarela do Rio de Janeiro e matou 5, pela vida desses que estão presos aqui, que tudo eles agora trazem para cá, Fernandinho Beiramar, etc, etc. Deus morreu por cada um deles, e morreu também por nós. Primeiro, tem pessoas que não ouvem a pregação, não ouvem a palavra da salvação, não ouvem o Evangelho. Jesus morreu por você. Se ouvem, não creem, e se creem, não confessam, e se confessam, não se rendem. Aí nada acontece. Nós precisamos ouvir, crer, confessar e se render à condução do Espírito Santo, para que a maravilhosa obra do aperfeiçoamento das nossas vidas possa acontecer paulatinamente, de glória em glória e de vitória em vitória. Porque algumas pessoas,
o fruto do Espírito não aparece, o aperfeiçoamento não aparece. Você encontra aquela pessoa, 20 anos depois ela está do mesmo jeito, rancorosa, agressiva, maledicente, etc, etc, etc. E às vezes você encontra aquela pessoa, mais um tempo depois, está completamente distante de Deus. E é óbvio que ninguém diz que está distante de Deus. A pessoa diz, não, Deus está comigo, não, eu oro em casa, não, eu leio a Bíblia em casa. Engana que eu gosto. Essa pessoa está enganando só a ela mesma, não está enganando a Deus e muito menos ao diabo que está de olho nela e está se sentindo vitorioso porque conseguiu tragar essa pessoa do reino de Deus, conseguiu tragar essa pessoa da igreja, porque a palavra diz que ele anda em derredor, vendo a quem pode tragar. Ele não traga quem ele quer, ele traga quem ele consegue, ele traga aquele que se permite ser tragado por arrogância, por justiça própria, por entendimento errado, por falta de humildade, por coração cauterizado e mente enganosa. Assim sendo, irmãos, qual é a principal causa que pode atrapalhar a maravilhosa obra de Deus de aperfeiçoamento nas nossas vidas? O nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio. Você pode se imaginar um jardim. É o nosso livre-arbítrio que decide se do nosso jardim vai brotar flores ou se do nosso jardim vai brotar espinhos e mato. É o nosso livre-arbítrio que decide. É o nosso livre-arbítrio que escolhe, é o nosso livre-arbítrio que permite que Deus faça a maravilhosa obra transformadora do nosso caráter ou não. Em primeiro lugar, nós precisamos caminhar por fé. Vida cristã é uma vida de fé, não é uma vida de questionamento, não é uma vida de justiça própria, não é uma vida de que eu acho isso, eu acho aquilo outro. Sabe o que Deus quer saber do que nós achamos? Nada. Sabe o que Deus interessa pelo que nós pensamos? Nada. Interessa o que está escrito na palavra e não o que nós pensamos, achamos e planejamos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Deus tem uma obra maravilhosa para as nossas vidas. Deus quer nos transformar na estatura do varão perfeito. Deus quer nos transformar à imagem e semelhança dele. Deus quer derramar nas nossas vidas todas as promessas bíblicas. Mas com certeza Deus é justo e Deus não vai colocar nas nossas vidas nada que não seja justo. E Deus não vai colocar nas nossas vidas nada que possa atrapalhar esta boa obra dele em nós. Nada que possa nos desviar. Sabe essa história de nós pais que não damos um carro na mão de um filho antes dos 18 anos, antes de ter a carteira, antes de perceber que esse filho está maduro e ajuizado para ter um carro na mão? É exatamente assim que Deus age, por amor, irmãos. Por amor. E muitas vezes Ele permite tribulações nas nossas vidas, porque são as tribulações que nos fazem crescer. São as tribulações que geram em nós humildade. São as tribulações que geram em nós paciência. São as tribulações que geram em nós perseverança. Por amor de nós, Deus permite nas nossas vidas acontecimentos, tribulações, para que o nosso caráter seja forjado segundo o caráter dele. Amém. Nós chegamos ao reino de Deus completamente enganados, imbuídos de princípios errados, de entendimentos errados, segundo a palavra de Deus. Não é muito difícil de percebermos. O mundo diz: tire vantagem o máximo que você puder.
A palavra de Deus diz: se alguém quiser levar a sua capa, dá também a camisa. A gente aprende, eu era gurione, a gente aprendia, o pai da gente falava assim: não leva desaforo para casa. Levou um tapa, você dá 2 de volta. Assim que meu pai me ensinava. E a gente cresce aprendendo isso, entendendo isso, fixando isso. E a palavra de Deus diz: levou um tapa, dá a outra face. O mundo diz que nós precisamos de riqueza, poder, porque quem tem mais pode mais, quem tem mais manda mais. E a palavra de Deus fala que nós devemos acumular riquezas nos céus, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não destrói. E nós precisamos permitir que Deus promova nas nossas vidas esta transformação. Nós não podemos querer e optar e viver um pensamento mágico, irmãos. Continuar vivendo os nossos princípios antigos, com a nossa vida antiga, com os nossos planos e alvos antigos, e achar magicamente, ilusoriamente, que somos cidadãos do reino de Deus. Isso não existe. Ninguém pode servir a 2 senhores, está escrito na palavra. Cidadão do reino tem caráter do reino. Cidadão do reino tem princípios do reino. Cidadão do reino tem um Senhor chamado Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo que vai movendo nas nossas vidas. Mais e mais, a palavra diz, clareando mais e mais, até se tornar dia inteiro, dia claro, como a luz da alva. Nós podemos não ser perfeitos hoje, mas estamos no plano de Deus de chegarmos a ser perfeitos. Deus conhece muito bem aqueles que ainda não são, mas estão com humildade, buscando a presença do Pai, buscando o poder do Espírito, permitindo que o plano de Deus aconteça nas nossas vidas. E Deus sabe aquele que está com o coração amarrado, com a mente cauterizada, com o coração petrificado, não permitindo nenhuma transformação pelo poder do Espírito, e vivendo, como nós estamos estudando nesses dias, estudamos no último ou penúltimo encontro, vivendo dos deleites cotidianos como o mundo vive. Deus conhece cada coração. Deus conhece o coração que está humilde, quebrantado e totalmente aberto ao mover e à transformação do Espírito Santo de Deus. E Deus também conhece o oposto disso. Irmãos, a pior coisa, através do nosso livre-arbítrio, que atrapalha o mover do Espírito Santo, é o nosso entendimento próprio, é o nosso raciocínio, é querer trazer a Bíblia para cá, porque a própria palavra diz que as coisas de Deus são loucura para os intelectuais, são loucura. Eu não vou perdoar porque eu entendo e porque eu acho que foi isso, e por isso eu não vou perdoar, quando a palavra de Deus diz: perdoai para que seja perdoado. Eu não vou dizimar porque eu acho isso e aquilo, e vai faltar dinheiro, vai faltar isso, vai faltar aquilo. A fé nesse momento acabou, e a palavra diz: trazei, são verbos do tempo imperativo, trazei dízimos e ofertas à casa do Senhor, perdoai para que o vosso Pai do céu vos perdoe. Buscai em primeiro lugar as coisas do alto e a justiça de Deus, e as pessoas buscam os seus próprios alvos, os seus próprios planos. É aquilo que eu sempre brinco aqui e falo, mas não é brincadeira, é sério, que o Espírito Santo aqui age só na Bianca, porque só a Bianca faz missões nas férias, o resto vai para Florianópolis. Então, será que o Espírito Santo age só na Bianca? Ou só a Bianca permite ouvir e
e obedecer à direção do Espírito Santo? Nós estamos vivendo o plano de Deus? Nós estamos no centro da vontade de Deus? Ou nós estamos vivendo o nosso próprio plano e querer, fantasiado, travestido de poder de Deus? Vamos levar um susto no toque da trombeta e ficamos. Porque Jesus diz: eu nunca te conheci. Eu nunca pude executar na sua vida o meu plano e o meu aperfeiçoamento. Eu nunca pude falar o que eu queria para a tua vida. Você nunca me ouviu. E muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em seu nome expulsei demônios e curei enfermos. Se a pessoa está dizendo isso, é porque é igreja. No nome de Jesus expulsou demônios e curou enfermos. E Jesus responderá, como está escrito: nunca te conheci. Nós precisamos pensar nisso. Viver ao lado de Deus é viver uma fase maravilhosa. Viver ao lado de Deus é viver de mãos dadas com o Todo-Poderoso. Viver ao lado de Deus é viver um plano bom, perfeito e agradável. Viver ao lado de Deus é viver um pensamento de paz. Viver ao lado de Deus é viver um suprimento necessário, garantido. Deus fala: olhai os lírios do campo, se vestem melhor que Eduardo e não fiam. Olhai, os passarinhos não semeiam, não colhem e não lhes falta o alimento. E eu que dei para vocês o meu filho em morte de cruz, não vou dar o resto. Viver com Deus é viver gloriosamente. Mas muitas vezes nós preferimos viver o nosso plano, que é enganoso, o nosso plano que é cheio de angústia, é cheio de tropeço, é cheio de aflição, é cheio de lágrimas. Porque as provações que Deus permite nas nossas vidas, para que a gente seja aperfeiçoado, Ele vai junto. É feito no cuidado de Deus. E quando nós vivemos o nosso plano e o nosso querer, é no controle do inimigo. E o inimigo não tem nenhum amor por nós. O inimigo não tem nenhuma consideração por nós. O inimigo não tem nenhum carinho por nós. Ele quer mais é que a gente se lasque, se arrebente e chore. Porque aí a gente fica contra Deus e vai para o lado dele. Mas as tentações, as provações que nos é necessária para herdar o reino segundo está escrito, Deus vem junto. Amém. Deus vem de mão dada. Deus vem acariciando. Deus vem amando. Deus vem afagando. Este é o plano maravilhoso de Deus. Esta é a aventura maravilhosa que é a vida cristã. Quando nós estamos de mão dada com Deus, quando a nossa vida está entregue a Ele, quando nós acordamos de manhã e dizemos assim: Senhor, em primeiro lugar eu te louvo por esse dia, porque não fosse a sua misericórdia, eu nem teria acordado. Senhor, eu entrego meu dia nas tuas mãos, Pai. Todas as minhas necessidades, todas as minhas questões, todas as minhas dificuldades estão no teu controle. Eu rejeito todo o plano de Satanás para a minha vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito todo o engano de Satanás na minha vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito toda alma que possa brotar de mim mesmo, todo livre-arbítrio enganoso que possa brotar de mim mesmo. Eu rejeito em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito na minha vida hoje toda oração em contrário, todo plano satânico, toda inveja, toda projeção de espíritos e almas humanas. Eu rejeito para a minha vida hoje, em nome de Jesus Cristo, e me entrego nas tuas mãos, Pai. Porque você é o Pai Abba, porque você é o Pai Amor, porque você é o Pai querido, porque você é o Pai zeloso, porque você é o Pai todo-poderoso, porque você é o Pai que cura, porque você é o dono do ouro e da prata. A minha vida está entregue em suas mãos. Agora vamos junto e vamos começar esse dia. Mas vem comigo, Senhor, vai à minha frente, direitando os caminhos tortos, porque assim está escrito. Esta é a maravilha de viver com Deus. Mas nem toda a igreja faz isso.
A igreja acorda, atropelada, nem lembra que Deus existe, ou então faz assim: ah, Senhor, cuida do meu dia, até logo. Aí correndo, eu pus um louvorzinho no CD do carro, como se aquilo é o artista que está cantando, não é você. É a maquininha lá que está falando, não é você. É da sua boca que tem que sair de manhã cedo o louvor, a adoração, a entrega, a rendição. Cumpra-se na minha vida hoje, Pai, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É assim que tem que começar o nosso dia, na mão de Deus, amarrando tudo que é demônio, tudo que é inveja, tudo que é plano satânico na nossa vida, porque os satanistas se levantam contra a igreja. E não duvide que perto de cada um de nós pode ter alguém infiltrado por Satanás para destruir a nossa vida cristã. Mas viver com Deus é algo maravilhoso. Amém. É algo vitorioso. É saber que tem alguém que sabe exatamente o que eu quero, exatamente o que eu preciso. Se eu preciso de dinheiro, Deus sabe que eu preciso de dinheiro, porque Ele é o Deus onisciente, Ele é o Abba, Pai. Se eu preciso de saúde, Ele sabe a saúde que eu preciso, Ele sabe onde está a enfermidade que me aflige. Se eu preciso de marido, Ele sabe que eu quero muito marido, que eu quero casar e construir uma família. Se eu preciso de uma esposa, Ele sabe que eu quero construir uma família e vai colocar na minha vida uma esposa virtuosa como a Mariana. Amém. Amém. Pastor, que exagero? Nós servimos ao Deus onisciente. Nós servimos ao Deus que é Pai. Como é bom você acordar de manhã cedo e falar: os fios de cabelo da minha cabeça estão contados diante de Deus. Amém. Se Ele sabe o número de fios de cabelo que cada um de nós tem, quanto mais o que a gente precisa para cobrir o banco, quanto mais o que a gente precisa para passar na prova, quanto mais o que a gente precisa para uma entrevista de trabalho, quanto mais o que a gente precisa para seja lá o que for. A vida maravilhosa com Deus só depende de nós. Ele já fez a parte dele. Ele já deu o Filho dele em morte de cruz por nós. Nós só precisamos nos render. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos confiar. Ele sabe todas as nossas necessidades. E mais do que isso, Ele sabe o que é melhor para nós. Se por acaso Ele não promove nas nossas vidas algo que queremos, é porque Ele sabe melhor que nós que aquilo não é o melhor para as nossas vidas, que aquilo não é o adequado para as nossas vidas. Nós precisamos crer no controle de Deus. Nós precisamos conhecer, experimentar e confiar no Deus que nós servimos. E saber que Ele tem para nós uma boa obra. Amém. Aquele que em nós começou a boa obra, por certo a terminará. Amém. A Silvia mudou de São Paulo para cá na semana passada. Ao telefone ela me disse: pai, eu só quero que tome muito cuidado com um determinado quadro, porque eu não quero que aconteça nada com esse quadro. Foi o quadro que perdeu. Não perdeu nada no viagem. Perdeu só esse quadro. Alguém já disse ali: mas não acredito muito esse quadro, porque esse artista está muito deprecado. Ela sabe. E daí? Se vale muito? Se vale pouco? Algum propósito o Senhor tem. Porque nós não servimos um Deus sádico que vai tirar das nossas vidas justo o quadro que a guriazinha mais gosta. Algum propósito Ele tem de desenvolver dependência, desenvolver humildade, sabe? Para a gente ver como vai reagir o coração da guriazinha. Se vai falar: Senhor, eu te louvo, leva essa porcaria, porque eu não vou levar isso para o céu, aqui ou ali, que eu abençoo que roubou o quadro. Mas eu te louvo que você deu o controle da minha vida e que esse quadro não vai fazer diferença nenhuma. Ou a guriazinha pode dizer assim: tá vendo? Justo que eu pedi, você não fez, Deus. Eu pedi tanto que não era para subir o quadro, justo que aquele quadro subiu. Podia ter subido isso,
podia ter sido aquilo. E depois você fala na sua palavra, pedis o que quiseres, eu vos farei. E não aconteceu nada. Deus permite para Ele ver como é o nosso coração? Não. Ele sabe como é o nosso coração. Para nós vermos como é o nosso coração. Para nós vermos como é a nossa rendição à vontade perfeita dEle. Para nós vermos como é a nossa submissão, a nossa humildade. Senhor, o Seu nome seja glorificado. Deus abençoe quem roubou esse quadro. Eu não preciso disso para viver. Deus tem um plano perfeito, mas se nós não tivermos decisão, humildade e negarmos a nós mesmos e falarmos para nós mesmos: aquieta-te, alma, aquieta-te o teu querer, fica quieto, velho homem, nós viveremos o nosso plano, os prazeres cotidianos, o plano do nosso própria vontade, e quebraremos a cara, e nos afastaremos de Deus, e choraremos, e nos angustiaremos, porque o plano dele é bom, perfeito e agradável, mas o coração do homem é enganoso sobre todas as coisas, diz a palavra. Amém. Esse quadro, por exemplo, podia ter uma maldição. Já aconteceu em casa de nós destruirmos muitas obras de artes caríssimas, porque entendemos que ali tinha uma consagração, sabe? E nós precisamos entender que Deus pode estar nos livrando de um mal. Desaparecendo um quadro desse, que até hoje não tinha desaparecido, estava na parede, o quadro não ia evaporar da parede, né? Foi da parede da minha casa para a parede do apartamento de São Paulo e lá ficou. Evaporar o quadro lá dentro? Não. Mas foi a oportunidade que Deus teve para evaporar com esse quadro e tirar uma consagração, uma maldição na vida da Silvia e na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus é bom. Amém. Nós precisamos entender que Deus só tem o melhor para nós. E que se algo acontece, nós temos que ter humildade de falar: seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. E entender que aquilo é o melhor para nós, mesmo que vá ao encontro do nosso querer, de encontro ao nosso querer, e não questionar Deus, porque nós somos arrogantes, nós vamos questionar Deus, nós vamos colocar Deus no lugar de devedor. O que é que Deus nos deve, igreja? Nada. Ele já deu o Filho dele em morte de cruz por nós, Ele não nos deve nada. Nós é que devemos a Ele gratidão eterna pela morte vicária de Jesus, pela nossa morte. Nós é que devemos louvor e adoração pela perfeição, pelo amor dele derramado. A igreja precisa ter essa experiência. A igreja precisa caminhar com Deus. A igreja precisa sentir um amor maravilhoso, grandioso e eterno que Deus tem por cada um de nós, para que possamos aproveitar esse privilégio de sermos filhos, de termos o Espírito que habita em nós, de vivermos esse plano perfeito, de entendermos que Ele não é sádico e que Ele não quer judiar de nós. O que Ele não permite é porque não seria bom para nós. O que Ele faz desaparecer é porque é o melhor para nós. Que diferença faz nas nossas vidas? Um quadro a mais, um quadro a menos, um sapato a mais, um sapato a menos, um carro a mais, um carro a menos. Que diferença faz para nós andar na BMW ou andar no Fusquinha? Não tem mais Fusquinha. Tem? Bom, aquilo não é um Fusquinha, né? Aquilo é uma peça de museu. Que diferença faz para nós? A diferença que faz para nós é termos o Espírito Santo livre para operar nas nossas vidas, para a nossa vitória, para a nossa paz, para o nosso bem-estar. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu só tenho que mostrar para Deus a minha dependência dEle. Que sou um vaso de barro, mas quero ser preenchido pelo poder do meu Deus, para ser um vaso de honra. O plano de Deus, irmãos,
é nos transformar na perfeição, é nos transformar na estatura do varão perfeito, é nos transformar próximos dele, para que a gente possa conviver com ele eternamente, entender o que ele fala e falar a língua dele. Sabe, você pega um engenheiro civil e vem conversar comigo, eu não vou entender nada do que esse engenheiro civil fala, porque ele vai falar na resistência dos materiais, ele vai falar que tem que ter junta de dilatação, porque senão vai cair, porque senão vai rachar, porque senão eu não vou entender nada. Assim somos nós. Nós somos filhos do mal, nós éramos filhos do mal, nós fomos criados com princípios errados. Nós precisamos aprender a língua de Deus, porque senão não será possível a nossa convivência com Ele, e aí nós ficaremos. Deus quer nos transformar na estatura do varão perfeito. Abram em Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele Jesus, né? E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, presta atenção, igreja, a vós também, vós somos nós. A carta é dirigida aos santos irmãos fiéis em Cristo Jesus, nós. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Está aí, irmãos, vamos repetir o 21 em diante? A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, tem um se aí, se permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Em Tiago 1, vamos em Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma.
Amém. O Senhor quer nos levar à perfeição absoluta. O diabo mente na nossa cabeça que isso não é possível. O impossível para os homens é possível para Deus. Amém. O Senhor tem um plano perfeito, uma obra maravilhosa. Aquele que em vós começou a boa obra a terminará até o dia do Senhor Jesus, para que sejamos irrepreensíveis, inculpáveis, perfeitos. Por isso, irmão, para de andar na tua própria vontade, para de andar no teu próprio entendimento e no teu próprio querer, e descansa e diz: Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu plano. Nós precisamos aceitar as coisas de Deus. Voltando ao exemplo do quadro, nós podemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Se esse quadro desapareceu, se essa obra de arte desapareceu pelo teu querer, amém. Se não foi pelo teu querer, Senhor, faça com que ela reapareça e volte para a minha mão. Porque eu posso ligar. Eu já liguei, eu liguei na transportadora e disse: sumiu uma obra de arte assim, assim, assado, o senhor por favor procure. Ponto. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se tiver que aparecer, se for da vontade de Deus, vai reaparecer. Se não for da vontade de Deus, amém, descansa. Agora eu posso contratar. Como que é, senhor Derson? Você não fala advogado, você fala uma palavra mais chique. Não é? Causítico. Eu posso contratar os tem professores de direito aqui agora. Vocês me fazem passar vergonha. Um causítico, é isso? Eu posso contratar os causíticos da igreja e falar: entrem com uma ação contra a transportadora. O homem fica desesperado, liga para a Lina Ayub, fala: Lina Ayub, eu quero uma gravura e uma obra de arte igual àquela do mesmo artista, pererê, 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 pererê. A maldição volta. E o diabo fica feliz. Mas foi feito com as minhas mãos. Eu ameacei, eu contratei o Ana, eu fui lá, eu briguei, eu fiz o furdúncio, eu contratei um advogado, o homem fica constrangido, sai atrás de uma outra, igual ou parecida ou próxima, e a maldição volta para minha casa. A gente tem que fazer a obra da gente. Sumiu. Senhor, seja feito a sua vontade. Se é para voltar, volta. Se não é, não volta. Se foi você que tirou, amém. Porque o plano de Deus é que sejamos perfeitos. O plano de Deus é que vivamos eternamente com Ele. Guarda no teu coração, você não precisa correr atrás de nada. Deus sabe o que você precisa e Deus sabe o que é bom para nós. Vou repetir o que eu sempre falo: o Espírito Santo conhece o nosso endereço. Se ele tem uma profecia, se ele tem um dinheiro, se ele tem um marido, se ele tem um carro, se ele tem o que ele tiver para nós, ele sabe aonde nós estamos. E a coisa vai chegar às nossas vidas. Nós precisamos crer que Ele tem o controle de todas as coisas e que quer completar a boa obra que nós começou no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Amém. Mas precisamos, só para terminar, eu quero falar mais isso, irmãos. Este limite, até onde ir e até onde tirar a mão, às vezes não é fácil. Às vezes a gente não sabe até onde a gente vai, até onde a gente fala, até onde a gente vem visita. Para isso precisa o poder do Espírito Santo. Para isso precisa intimidade com o Espírito Santo. Para isso nós precisamos suportar uns aos outros, apoiar uns aos outros e ajudar uns aos outros. Às vezes a gente não está sabendo exatamente até onde ir. Conversa com o irmão da igreja. Para isso nós somos um corpo. Para isso nós suportamos uns aos outros. Irmão, eu contrato advogado contra a transportadora, não contrato, já briguei uma vez, para de brigar. O irmão vai orar, vai ajudar. A pessoa às vezes de fora tem um discernimento melhor do que a gente que está envolvido emocionalmente na questão. Para isso nós congregamos, e para isso nós precisamos confiar nos irmãos, e para isso nós precisamos ter a humildade de pedir ajuda. Porque senão nós vamos colocando os pés pelas mãos e no final das contas quem chora somos